É com muito prazer que estamos hoje aqui recebendo um grande amigo, Dr. Amaury Simone. Muito obrigado, Amaury, por estar vindo conversar com a gente aqui hoje. Obrigado pelo convite, Davi. É um prazer estar aqui, falar para o seu público, para o nosso público. Afinal de contas, a gente brinca na mesma área praticamente. Com certeza. É um prazer mesmo. Queria falar hoje sobre o Dr. Amaury Simone. O Dr. Amaury atua aqui em Limeira há muitos anos, tem inúmeros cursos, da parte da medicina, né? O Dr. Amaury, ele atende em seu consultório também sobre as atividades da prática integrativa, né? A prática integrativa e ortomolecular também, né, doutor? Isso mesmo, tá certo. Eu não posso nem falar quantos anos estou na estrada, porque vão falar assim, não era você, era seu pai, né? Estou muito novinho ainda, mas já tem 35 anos de medicina 35 anos, 7 pós-graduações, além vida. de 3 títulos de especialidade médica oficiais. Né? Puxa vida, é isso aí, pessoal. O Dr. Amaury é muito conhecido aqui na cidade de Limeira, né? E é super respeitado, é um médico que tem um conhecimento muito grande, né, na área de uma medicina preventiva, eu posso falar assim? Pode, tranquilo. Uma medicina preventiva para quem está buscando saúde. Então, já conheço ele há muitos anos também. E ele, enfim, né? Hoje nós vamos entrevistar ele, saber um pouco mais sobre o que é bom, o que não é. Mas, enfim. Doutora Amaury, eu vou começar com uma pergunta aí hoje, que tem muita gente que às vezes está ganhando um peso. Eu sei que existem vários fatores, né? Estresse, muita coisa que pode avaliar isso, mas muita gente põe a culpa na tireoide, né? Tem problema de tireoide, eu estou ganhando peso porque eu acho que estou com a tireoide, não sei o quê. Mas nem sempre é a tireoide, né? Que é a vila... Olha, o que a gente vê na prática clínica é quase nunca a tireoide, né? Eu vi uma brincadeira uma vez na internet, eu tenho essa foto que eu de vez em quando eu posto, que a pessoa fala assim, eu estou engordando, a culpa é da tireoide. Aí aparece um vidro daquele negócio que chama alguma coisa, né? Escrito assim, só que não tem o nome de... tem tireoide na coisa. Né? A culpa é da tireoide. Ou seja, o chocolatinho, né? A pasta de pote de chocolate, só faltou estar escrito tireoide. Isso, para não dizer nenhuma marca aqui. Sim. Mas, na verdade, o que a gente vê realmente, a culpa raramente é de tireoide. E a pessoa chega na clínica, às vezes, falando, eu tô com tireoide, eu tenho tireoide. Eu falei, que bom que você tem, né? Porque todo mundo nasce com a tireoide. Isso. Então, a doença que leva a pessoa a engordar, que é o hipotireoidismo, é a disfunção da tireoide, a baixa da produção de hormônios, e algumas vezes até não é nem a baixa de produção, porque a tireoide, pouca gente sabe, ela fabrica T4, basicamente. Só que o hormônio ativo na célula é o T3, e muita gente tem deficiência da conversão de T4 para T3, que é o hormônio oficial da sua célula para te emagrecer ou para te ativar metabolismo. Né? Então é difícil mesmo você achar alguém que tem um hipotireoidismo, que ainda não descobriu, a maioria já chega tratando, bem ou mal tratado, já chega tomando o seu remedinho aí, ou sua levotiroxina, mas não é bem a tireoide não mesmo, é falta disso aqui, né? Esse é o problema. A grande maioria, então, o grande problema realmente é a alimentação, né? Alimentação, talvez falta de atividade física. Sempre. Atividade física é importantíssimo, claro, a gente sabe disso, você milita na área também. Mas a alimentação é o principal, porque você pode fazer a atividade física que você quiser, pode passar horas na academia, se você sair da academia e se entupir de bolo de cenoura com chocolate, toda a academia não vai valer a pena. Já perdeu, então você tem que focar na alimentação. E, claro, com o exercício, a gente sabe que ganho de massa muscular, acho que a gente vai falar um pouquinho disso, dando uma pincelada só, o ganho de massa muscular aumenta seu metabolismo, vai facilitar muito o funcionamento da sua tireoide, dos seus hormônios, quaisquer que sejam eles, e a massa muscular você só vai ganhar mesmo na academia, aumentar a taxa metabólica, que é importantíssimo. Perfeito. Tem uma brincadeira, sem cortar, e já cortando. Não, vamos lá. Tem uma brincadeira que eu faço sempre na época de Páscoa. Quem não me conhece, ou quem me conhece, sabe que eu sou chocolatra, né? É um pecado isso, mas adoro chocolate. Hoje só nos 70% para cima, para tirar um pouquinho o peso da consciência. Mas tem uma época de Páscoa, eu sempre brinco, as pessoas falam assim, por que você treina tanto?
Eu treino tanto para poder comer mais chocolate. Para poder comer mais chocolate. Se eu não tiver músculo suficiente, eu não posso comer chocolate. Sim. Então, mantenho o meu treino para poder comer chocolate, senão não vale não. Então, você né, Maurício, já tem um conhecimento, tem essa consistência, falar, eu treino para mim me dar o luxo de poder comer um pouquinho mais, comer um chocolate, comer né, fazer um pouco do gosto, né? Sim. Tem gente que acaba abusando um pouco ali na alimentação, no consumo calórico semanal, mas também não faz atividade, não faz nada e acaba ganhando uns quilinhos a mais. E às vezes, como a gente começou no vídeo, pôr a culpa na tireoide. Então não é bem isso, viu, gente? Tem que ver bem a alimentação aí. A tendência do ser humano é colocar culpa em alguém, alguma coisa. Alguma coisa. Então é mais fácil falar assim, eu tenho um problema de tireoide, eu não consigo, eu não faço nada, mas não é para mim. Não é para mim, eu já me conformei. Gente, não se conforme não, vamos à luta. Se você pretende um outro tipo de corpo, um outro tipo de vida, né? Outro tipo de qualidade de vida, de envelhecimento até, não diga que não é para você não. Atividade física, inclusive eu vi, para quem não sabe, o Dr. Amaury também é um praticante de atividade física há anos, né? Estava sempre na academia, né, Dr. Amaury? E o Dr. Maurício, você vê, é um rapaz muito jovem, ele treina como jovem, né, ao longo de muitos anos. Então, né, quem conhece ele sabe, ele sempre está na academia, tal, e isso mantém, né? Esses dias eu vi até uma mulher com 60 e poucos anos no Instagram, não lembro o nome do Instagram agora, mas também com um físico assim super, né, magrinha, baixo teor de gordura, ela também falou que começou a praticar atividade física com 30 e poucos anos, mas é lógico que a dedicação dela pelo físico que ela estava é muito grande ao longo de 30 anos daí, por isso que chegou aos 60 anos com o físico de uma pessoa de 30 e poucos anos, né, jovem, né? A minha inspiração nessa área, eu vou contar a minha idade aqui, eu tenho 60 anos, vou fazer 60 anos de idade nos próximos anos. Olha aí, tá vendo, gente? Doutor Amaury, quem conhece ele pessoalmente, você não fala que tem 40. Pode pôr 20 anos a menos no mínimo. Porque eu tenho 2 filhas adolescentes também, vou ter que enfrentar a molecada, né? Falar, aqui, ó, o braço do tio. Ô tio, vem ver o bíceps do tio aqui. Mas a minha fonte de inspiração nessa área, que eu conheci essa pessoa, esse personagem, inclusive ao vivo, um médico americano, se chama Dr. Life. Não sei se você conhece. Vida, eu acho que não. Jeffrey Life. É um que tinha um programa de TV também? Ele tem livros inscritos, ele é um médico que ele se descobriu obeso, barrigudinho, pré-diabético, hipertenso, com 57 anos, se eu não me engano, 57, 58 anos de idade. E tem uma foto dele num barco, assim, realmente aquele senhorzinho de 60 anos de idade, né? Que a gente tem na imagem. E hoje ele tem 82. Puxa, o físico vida. dele você não acredita. Foi quando ele descobriu a medicina integrativa, ou lá nos Estados Unidos eles usam muito o termo anti-aging. Aqui no Brasil é meio pejorativo, e o conselho não gosta também, o conselho de medicina, mas eles usam. Ele começou a usar tratamento hormonal e, claro, Krav Maga é a luta que ele gosta, e fazer academia. Perfeito. Então hoje ele tem um físico que eu tenho inveja do físico dele com 82 anos. 82 anos, é isso aí, vocês gente. Procuram Dr. Life, Lifedr, acho que tem um ponto junto, no Instagram tem muita coisa dele. Ele é até eu vou procurar, hoje. Vou procurar, seguir ele, porque é a figura de inspiração para um cara que começou com quase 60 anos de idade, não é meu caso, eu já estou na praia antes, mas com quase 60 anos de idade mudou totalmente a vida dele. Né? É isso aí, gente. Muita gente com 60 anos de idade já estão até com dificuldade de andar, caminhar. De amarrar sapato, exatamente. Vestir uma calça. De fazer as atividades diárias, né? Sim. Então, nunca é tarde para a gente começar aí uma atividade física, uma caminhada, para a gente estar evoluindo na saúde ou evitando que esteja uma degradação, né? Você falou uma coisa importante. Isso eu falo sempre, nunca é tarde para você começar. É isso aí. Quanto antes você... atividade física é uma poupança de saúde. Sim. Quanto antes você começar a sua poupança, mais saúde você vai ter lá para frente. Perfeito. Mas nunca é tarde para você começar a sua poupança fazendo atividade física, caminhada, corrida, bicicleta, academia, que seria interessante, né? Porque você tem um depósito de saúde em músculo.
Tá querendo certo. ou não. Até porque eu lembro do nome, que é sarcopenia, né? Já que a gente ia mandar para um outro assunto que nós vamos chegar lá ainda, mas é bem isso, né, que você falou, porque com a idade há uma perda muito grande da massa muscular, né? E óssea. E óssea, né? Tem essa também. Então, a atividade física, uma boa alimentação evita com que tenha essa perda, evitando o prejuízo, né, Maurício? Sim. Isso está sendo bastante divulgado, até formadores de opiniões, alguns até ruins, que a gente sabe, que vê muita porcaria na internet hoje. Todo mundo fala o que quer hoje em dia. Sim. Mas eu vi uma entrevista, eu não sei o que era, uma cena com a atriz Cláudia Raia. Sim. Já uns 2 ou 3 anos atrás, que um pouquinho antes da pandemia ou durante a pandemia, onde ela fala que, gente, que musculação é importantíssima. Ela é bailarina, ela é dançarina, ela tem um corpo ainda, ela teve bem, gravidez há pouco tempo e mantém um corpo. Que musculação é importantíssima, porque vocês têm que imaginar o seguinte, eu gostei da frase dela nesse sentido, o seu esqueleto, ele está grudado no músculo. Olha, então, se você quer levantar, quer ficar ereto, se você quer carregar um peso, quer pegar alguma coisa, depende do seu esqueleto, mas ele só vai funcionar se a musculatura tiver importante. Tiver em dia, é verdade. Senão é verdade. Não tem jeito. É verdade. Olha, gente, é interessante até essas pautas assim para a gente visualizar, né? Quem ainda não está familiarizado, né? Como a gente veio comentando aqui desde do início do vídeo, até falando sobre ganho de massa muscular, a gente não ter prejuízos futuros, né? Por essa perda de massa muscular, como o doutor Amaury vem falando aqui mesmo. Aproveitando o gancho de massa muscular, para se ter um ganho de massa muscular, Amaury, tem que aumentar a taxa proteica também? Para quem está em casa, como é que funciona? Sim, é importante a gente saber que eu só construo uma parede se eu tiver tijolos, entre outras coisas. Sim. Mas o básico de uma parede é tijolo. Eu vou ter ali no meio fiação, encanamento, vou ter vergalhão, vou ter suporte, Sim. vou ter a massa de corrida depois que vai ser passada, enfim. Mas o músculo é a mesma coisa. Sim. Eu preciso do tijolo, principalmente. Perfeito. E o tijolo eu vou conseguir com proteína. Se você não tiver um ganho proteico na alimentação pelo menos igual ao que você pretende, ou ao mínimo que você precisa para consumo, sim. É mais complicado. Uma das minhas pós-graduações foi de nutrologia médica. E quando eu fiz a pós, faz uns quase 10 anos, eles postulavam que o ser humano precisa de 0,8 gramas de proteína pura por quilo de peso. Dele. 0,8. Hoje já se diz 1 grama. Sim. Já subiram. Então percebe a importância da proteína não é só para o ganho muscular. Eu já ouvi falar que atletas, no caso, é até 3 gramas e tal. Se ouve falar para atletas, né? Atletas estão falando. Não para pessoas, tá, gente? O doutor Amaury está falando de 1 grama. Estou comentando que eu já ouvi em alguns sites, algumas coisas, 3 gramas. Existe um limite que eu não lembro qual que é. Existe um limite que tem trabalhos mostrando que não adianta o atleta consumir 4 gramas de proteína por quilo de peso. Sim. A base é mais ou menos essa, no máximo 2,5 a 3, se eu não me engano, não falha a memória, não vou lembrar agora de cabeça. Mas existe um limite também. Se passou esse limite, jogou fora. Sim. Não adianta você se entupir de proteína achando que a sua musculatura vai crescer. Pode até virar gordura. Vai virar gordura, vai para o fígado e virar gordura. Né? O seu corpo faz gordura com tudo que sobra, tem que lembrar disso. E também excesso de proteína, doutor Maria, você pode falar melhor... Também pode acarretar creatinina no rim, é isso ou não? Olha, excesso de proteína, dizem, né, as lendas urbanas, que proteína em excesso ela pode entupir rim, né, dá problema renal. Eu nunca vi acontecer, mesmo com atletas. Sim, entendi. Eu acho que o cara tem que ser muito ignorante em proteína para poder causar uma lesão renal de uso muito prolongado, de enorme quantidade. O que aumenta a creatinina no sangue é creatina. A creatina mesmo. Mas não por prejuízo renal, não tenho medo de creatina. Creatina, os últimos estudos mostram que é bom para o cérebro, de idoso. Eu vi. Tem muita gente usando. Dá creatina para Alzheimer, hoje em dia. Então, creatina não é o problema. Lógico, nós estamos falando de pessoas normais. Normais, não de pessoa que já tem um problema renal, aí é outra conversa. Sim, proteína em excesso, creatina em excesso. Aí já não. Aí converse com o seu médico. E, enfim, estamos ainda pegando esse gancho de massa muscular, falamos um pouco sobre a proteína, né, a intenção da proteína diária. O álcool também tem um prejuízo grande?
para ganho de massa? Sim. A gente tem que lembrar que a grande fábrica de transformação nossa é o fígado. Sim. O fígado que monta aminoácidos, que quebra aminoácido ou proteínas do jeito que meu corpo vai necessitar, conforme a sinalização acontece, conforme eu tenho uma lesão, por exemplo, que a gente fala em proteína, e estamos falando de musculação, crescer músculo, tudo bem. Sim. Mas se eu fizer uma cirurgia, Sim. meu corpo precisa recuperar aquilo, ele precisa de proteína também. Sim, sim. Um grande erro da medicina clássica é deixar as pessoas com grandes cirurgias em jejum. Põe o cara no hospital lá, ele fica 3 dias sem comer antes da cirurgia, aí ele fica na cirurgia 2 dias na UTI sem comer, depois ele sai, ele pega uma sondinha. Gente, esse cara vai recuperar, ele vai fazer sarcopenia. Ele vai destruir a reserva dele para poder consertar a cirurgia que foi feita, uma grande cirurgia que foi feita. Então o fígado, ele precisa estar livre, ele precisa estar bem, respirando e saudável, para poder fazer esse tipo de transformação. E o álcool, o que ele faz? O álcool prejudica essa transformação. Entendi. Então, o álcool, a bebida alcoólica, sempre vai prejudicar o anabolismo, o crescimento. Sim, o ganho de massa. Sempre. Certo. Sem contar que ele é extremamente calórico, né, Tavinho? Sim, sim. Ganhar caloria aí de monte, quer engordar. Acumular gordura, né? Sim, sim. Eu vi algumas reportagens também falando sobre a cervejinha também, que não é nada agradável. Tem um amigo meu que apelidou a cerveja de pão líquido. Sim. E além de tudo tem álcool. Um pão, né, que já é ruim do ponto de vista nutricional, enfim, para quem quer perder peso ou não. Eu sou neto de padeiro, eu não posso falar muito de pão, mal de pão, porque eu cresci dentro de uma padaria. Sim. E tem aquela coisa da lembrança da infância, tem um nome isso que fala... Memória afetiva, muito bem. Tem a questão da memória afetiva. Dá cheirinho de pão para mim, mas eu não como. Sim, é raro. Puxa vida. Né? Mas, e álcool, desculpa a pergunta, você não bebe também? Não, né? não bebo. Não bebe, Sim, sim. É um legado já de muito tempo. Puxa, bacana. Eu tenho uma das minhas filhas, a Sofia, ela adora isso, né? Porque ver os amigos, às vezes pai de amigo bebendo. Meu pai bebeu, abriu cerveja. Ela olha assim e fala, meu pai não bebe. Acha que eu sou um ET, né? Ou ela também. Bom, acho que minhas filhas são ETs. Né? Porque desde os 2 anos de idade que elas usam whey. Verdade. Eu lembro que você comentou já uma vez para mim. Whey, para quem não sabe, entre um monte de outras coisas no corpo, ele é imunomodulador. Ele melhora o sistema imunológico. Olha que bacana. Então, eu passei a dar para elas na época, por causa de uma delas, a Rebeca. A Rebeca tinha muito problema de alergia respiratória. Acabei com, não só com whey protein, claro, foi um pacote de integrativa, de prática integrativa. Olha, foi bacana. Um pacote de coisinhas aí, inclusive equinácea, que é uma planta excelente para a imunidade, sistema imunológico. O whey protein, e trazia umas gominhas, nem tinha no Brasil muito desses preparos na época, trazia dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, gominhas, né, polivitamínico, vitamina C, zinco, vitamina D, ômega, em alta dose, ômega, sim. Sim. Então eu modulei elas desde pequenininho. Então eu já acho que elas já são meio ETzinhas, já, de tanto tomar whey protein desde cedo. Né? Tem gente que tem medo de whey. O whey é um alimento, gente, só, mais nada. Tem que saber usar como todo alimento também. Claro, com certeza. O doutor Amauri tem um conhecimento e ele está passando para as filhas dele, passou na dose adequada e tudo mais. E é isso, as filhas dele têm sistema imunológico alto, cresceram, estão moças hoje, né? A gente conhece elas. E, enfim, vamos partir para uma outra parte também, que outras situações é estresse também. Estresse, dormir mal, também pode o sono em si influenciar no dia a dia nosso. Para ter fadiga ou... geralmente, sono... O que você pode falar de sono para a gente? Complicado, né? Tanta coisa de falar de sono. A questão, eu aprendi isso em academia antes de aprender na integrativa ou na ortomolecular. Que sono é anabólico, ponto. Recuperação do organismo. Você precisa treinar, comer, dormir. Repete, é um ciclo. Treinar, comer, dormir. Repete, senão você não tem crescimento. E o sono é uma coisa importantíssima para a recuperação não só do corpo, como da mente também. Essas pessoas que usam remédios para dormir, elas estão incorrendo num grave erro, porque esses remédios, tipo aí, o famosão aí,
Rivo da vida, né? Sim, sim. O que eles fazem com o cérebro das pessoas? Eles desligam, eles dão um shutdown no cérebro. Sim. Então você dorme realmente até passar o efeito do remédio, até o fígado trabalhar aquilo, chegar na meia-vida e você acabar despertando e ficar com bode o resto do dia. Mas o que esse remédio faz? Ele simplesmente desliga o seu cérebro. O seu cérebro tem que estar ativo durante o sono para a recuperação. Para você trabalhar, bem disposto, para regenerar as células. Para você fazer uma limpeza naquilo que não é necessário. Tá certo. Existe um desenho da Pixar, da Disney, que se chama Divertidamente. É um desenho tecnicamente infantil, sim, mas é um desenho que mostra exatamente o funcionamento do cérebro. Olha que limpeza que o cérebro precisa fazer quando você dorme. Sim. Mostra 4 personagens dentro do cérebro de uma menina, de uma adolescente, que é a raivinha, o nojinho, a alegria e a depressão. Olha, o azulzinho. Sim. E mostra, quando ela dorme, que apaga o olho, esses personagens começam a fazer limpeza do cérebro, jogar lembranças fora que não interessam mais. Olha, aquele número de telefone que você só guardou naquele momento para você anotar e depois não. Isso não pode ficar na sua mente. Senão não tem espaço para as coisas importantes. Poxa vida, que bacana. Aí é bom falar isso. Uma pessoa que dorme mal, ela mesmo usando o remédio, ou usando o remédio até, ela começa a ficar esquecida, sempre. Não sabe verdade, por quê. É verdade. Aí o médico dá um outro remédio para ela, um remédio para esquecimento. Né? Toma um, toma outro. Outro para combater o outro. O arsenal. Né? Sim. Então o sono é importante para a recuperação muscular, para a recuperação mental, para fazer você estar ativo. Sendo que também existem uns fitoterápicos, né, nutracêuticos hoje em dia, sim, naturais, sim, aí, né, que vem até do maracujá, melissa, sim, algumas coisas sim, assim que ajudam, né? Tem muita gente que toma chá de mulungu, aí já é mais naturalzinho, né, sim, Amaury? Tranquilo. Essa parte natural de nutracêuticos ou fitoterápicos, elas ajudam bastante. Só ajudar o corpo, não vai dopar que nem o remédio. Não. Aquelas pessoas que têm uma pegadinha ainda leve, a questão do sono, de estresse, eles vão se beneficiar muito desse tipo de medicação. Em compensação, existe um hormônio que é o hormônio do sono, que é a melatonina, que é muito antigo, né? Muito antigo, mas ele é hormonal. Melatonina depende de uma cadeia de produção, você pode até tomar externo, hoje em dia no Brasil pode. Né? A Anvisa até uns 4, 5 anos atrás não permitia a venda de melatonina no Brasil, a comercialização. Sim. Não era nada proibido. A melatonina, o que ela faz? Ela não te desliga o cérebro, ela induz o seu sono naturalmente. Sim. E claro que você precisa de algumas coisas para produzir. Eu cheguei a ver alguns estudos até, né? Pode falar melhor, que eu vi que a melatonina, no caso, é ao contrário do remédio, né? Ela até previne Alzheimer. Eu ouvi falar que ela pode até prever o Alzheimer, prevenir, combater o Alzheimer, de repente. Talvez, não sei se é porque dormindo melhor tem uma regeneração do cérebro, evita o estresse, não sei. Sim, a melatonina é um precursor de vários ativos cerebrais, inclusive serotonina. Bacana. Eu preciso de uma coisa para gerar outra. E isso me deixa mais tranquilo, me deixa meu cérebro mais ativo. Esse é um dos fatores que você falou. Por o fato de eu dormir melhor, eu protejo melhor o meu cérebro também. Quando eu fiz o primeiro curso de modulação hormonal, que a gente falava na época, olha, legal. O meu chefe, eu brinco, ele é meu chefe até hoje, é Ítalo Rachid, eu lembro de uma frase que ele usou, porque ele falou assim, eu tenho 5 dias para ensinar vocês tudo. Poxa. Então eu vou ensinar o básico de todos os hormônios, e colesterol, e medicações, fitoterápicos, o básico. Aí eu lembro que ele falou assim, melatonina, aqui nesse curso, é um hormônio do sono. Não me perguntem mais nada, porque eu não vou ter tempo de falar com vocês. Entendi. Quem quiser saber mais sobre melatonina, isso faz 12 Poxa anos. Vida, sim. Quem quiser saber mais sobre melatonina, não vendia no Brasil na época. Vai fazer uma pós-graduação, vai fazer outra coisa. O que eu fiz depois com ele na Embi Morumbi. Bacana. E a melatonina, ela serve, inclusive, para retardar câncer. Olha, poxa vida. A melatonina, ela atua em telômeros. Telômeros, para quem não sabe, é uma organela, um sistema que as células têm, que cada vez que a célula se duplica, ele diminui, ele dá envelhecimento. Poxa. E a melatonina retarda a redução de telômeros. Telômeros, mais ou menos, conta quantos anos você tem pela frente. Poxa. Dependendo do tamanho dele, você tem mais anos para frente do que para trás. Né? Poxa. Do que se ele tiver muito curtinho. Então a melatonina protege o estômago. A melatonina melhora o diabetes.
Poxa vida, que bacana. Porque ela ajuda em várias funções ou situações metabólicas no corpo. Então, o Alzheimer é uma consequência de um monte de melhoras que um hormôniozinho produzido microscopicamente na pineal se faz. Poxa vida, é isso aí, gente. Você vê, o Dr. Amaury tem estudo, pós-graduação, né, em vários setores, né, da medicina. Então, tem um conhecimento muito grande aí para passar para a gente. Eu espero que vocês gostem. Eu já vou pedir, eu nunca pedi nos outros vídeos por falta de prática, mas já dá um likezinho, curte a gente, manda para um amigo, para o amigo seguir a gente também. Eu vi bastante gente seguindo o nosso Instagram também do podcast Story Talk e não tem a mesma quantidade de gente acabando seguindo a gente no YouTube. Né? O pessoal está até assistindo os vídeos do YouTube, mas acaba não seguindo. Então segue a gente lá, manda para um amigo, olha, o pessoal está falando de medicina, de ganho de massa muscular, então segue a gente aí, galera. Vamos lá, no nosso YouTube também, viu? Dá o joinha e clica no sininho lá para você ser avisado. Dá o joinha, clica no sininho. Alguma coisa nova. O YouTube está mostrando para mais gente aí, ajudar a gente também. Gente, é o seguinte, eu estou achando que eu vou deixar para um próximo quadro, que eu vou entrar em alguns fatores de pessoas para mais idade mesmo. A gente falou sobre ganho de massa muscular, acabamos falando um pouco de sono com o Dr. Amaury aqui, que entramos um pouco no melatonin. Existem inúmeros fitoterápicos também, que quem quiser pode estar procurando o Dr. Amaury para saber mais disso. Nós vamos deixar o contato dele no final do vídeo. Mas nós vamos fazer, eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar tão longo e nós vamos fazer uma segunda etapa desse mesmo vídeo, tá bom? Então segue aí, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Um abraço aí, gente. É com você, doutor Amaury. Vamos voltar no próximo. Vamos voltar, aguarda aí, gente. Segura a emoção. É isso aí.